Calai-vos, seres humanos! Este é o canal Calai-vos e este que vos fala então é o Oráculo. Nesse primeiro episódio da série Histórias do Oráculo, nós iremos conversar então, falar, discutir sobre a pré-história, sobre o Neolítico, o período anterior à história e o período em que nós, seres humanos, dominamos esse lugar chamado de Terra. Então, se você quer assistir esse vídeo, se inscreve lá, deixa seu like, deixa seu joinha, senta e calai-vos. A primeira coisa que você tem que saber, você tem que descobrir é o que significa Neolítico. Neolítico significa pedra polida. Todo mundo explica isso, todo mundo fala isso. Mas na verdade, a ideia é o período em que o homem dominou a natureza, né? O ser humano dominou todo o espaço e passou então a se sedentarizar. Não é ficar parado no canto, né, sem fazer nada, sem tarefa de casa. Sedentário, na verdade, né, em história, significa que mora num lugar só. As pessoas não precisavam mais sair correndo que nem umas malucas aí atrás de comida. Na verdade, sedentário, então, é quando o homem passa a fazer as vilas, as tribos. As tribos, então, passam a ser construídas principalmente perto de uma coisa bem bacana, que até hoje a gente usa, né, para montar uma cidade, enfim, para montar uma civilização, que são os rios, os principais rios daquela época, e as civilizações começaram a surgir naquele local. Se você pegar o teu mapa aí, vamos dar uma olhadinha aí, neste mapa. Principalmente nas regiões do Rio Nilo, do Rio Tigre, Rio Eufrates, na Mesopotâmia, e depois um pouquinho para lá, na Ásia, né, em relação ao Rio Ganges, na Índia, o Rio Indo também, e o Rio Amarelo e Azul, na China. Esses foram os principais e primeiros lugares onde o homem conseguiu se fixar, e aí então foi desenvolvendo a agricultura. Tá? Então não se esquece dessa parte. Crescente fértil quer dizer crescimento, quer dizer agricultura, é onde surgiu, né, a nossa chamada Revolução Agrícola. E obrigado meninas, obrigado mulheres, obrigado por descobrir isso. Por quê? Na verdade foram as mulheres que, observando o germinar das plantas, né, nas suas tribos, descobriram que as sementes, quando misturadas, conseguiam novas espécies, né, novas melhorias, e aí a produção de elementos pipocou. As vilas do Neolítico são estruturas que estão aparecendo aqui no vídeo, que concentravam mais e mais pessoas, porque eles tinham já o que comer, então eles não precisavam mais ficar saindo aí. Outro ponto que é bacana a gente destacar é então que essas tribos foram cada vez mais crescendo. Elas tinham lugares de fixação diferentes e cada tribo tinha uma característica. Essa característica fez com que os homens buscassem novas coisas, novas maneiras de lidar com a natureza. Como assim, professor? Como assim? Assim, basicamente a agricultura fez surgir então o desenvolvimento populacional. Mais pessoas, mais comida. E aí então, às vezes, uma tribo não tinha o que a outra tinha. Muitas vezes, né, não havia espaço para todo mundo no mesmo rio. Então, quando o rio passava próxima, ou a tribo tinha a tecnologia para buscar a água para aquela tribo, ela plantava. Quando não havia, foi descoberto então que outras tribos tinham outras ferramentas também para serem utilizadas. Principalmente a chamada metalurgia, ou seja, o domínio dos metais. Aí a gente já está dando um pulinho um pouquinho para frente na história. Como assim, professor? Eu vou te explicar. Em primeiro lugar, você tem que entender que você, na tua casa, não precisa ter tudo hoje. Você tem basicamente o que você precisa para sobreviver, e quando você quer alguma coisa diferente, você vai lá e busca em outro lugar. Tá? Essa ideia de buscar uma coisa em outro lugar surgiu lá na pré-história, com o famoso escambo. O escambo, na verdade, como eu já te expliquei nas aulas, é quando você tem um produto por outro produto, ou seja, uma troca igual. Você me dá 1 quilo de farinha e eu te dou 1 quilo de feijão, 1 quilo de limão, ou 1 quilo de feno, por exemplo, 1 quilo de madeira. Depende muito do que você precisa. Só que com o tempo, essa especialização, esse detalhe de troca de produtos, fez com que
você expanda o seu comércio, né? Vai trabalhar, meu querido, vai produzir, né? Essa expansão do escambo fez surgir a necessidade de uma outra pessoa, de um intermediário. Sim, é você. Uma pessoa que vá até a tua tribo e busque e leve para outro lugar. E você vai me perguntar, como assim? Assim, você deixa a tua mercadoria para um cara, ele vem, busca teu material e aí a pessoa vai lá e vende. Isso. Então o comércio na pré-história, no Neolítico, surge da evolução do escambo, tá? Então já vi então os intermediários, as pessoas que viajavam por esses lugares que eu te contei, né, pelo crescente fértil, e cada vez mais as pessoas foram trocando as informações e trocando os produtos. Outra parte também que é bacana, que você tem que lembrar da pré-história, é quando então a divisão do trabalho surge na pré-história. Então, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, que você vai reparar que cada pessoa faz uma coisa separada. Você tem o ferreiro, você tem o construtor, você tem o agricultor, você tem uma pessoa nova que está surgindo aqui, ó, o agrimensor. Como assim? Cara, espera que eu vou te contar. Agrimensor é uma palavra que vem de mensurar, de medir. Então são os primeiros... não é o pai do engenheiro, sim, é o pai do agrônomo, vamos por assim dizer. Então o agrimensor é o cara que faz as medidas ali agrícolas, dá uma olhadinha na imagem aqui. E essa especialização do trabalho fez com que a coisa evoluísse bastante. Então você não tem mais uma vila, você não tem mais um rio. Você tem então o começo de uma civilização neolítica, que depois vai virar então o chamado Estado. Mas isso é para uma outra aula, tá? Uma coisa também que você tem que saber da pré-história é quando o homem passa então a dominar os metais. Isso, a parte que o oráculo mais gosta, metais preciosos. Brincadeiras à parte, os metais então surgiram ali por volta do final do período do Neolítico, já mudando um pouquinho para a chamada Idade dos Metais. O primeiro metal a ser entalhado, a ser trabalhado pelo homem foi o cobre. Mas como assim? Cara, o cobre é o mais fácil de você mexer, porque ele pode ser medido a frio, ele pode ser moldado a frio. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Essas ferramentas que você está olhando aqui do lado são todas feitas de cobre. Então você não precisa desse cara aqui, ó, da fornalha, né? Que o ferro, é esse mesmo, que você está olhando aqui, basicamente precisa. O ferro é uma coisa mais complicada de se mexer. Tanto é que até hoje, né, existem empresas, existem indústrias que são especializadas em mexer com o ferro, porque ele precisa de 1200 graus para começar a ser então derretido. O metal, então, como eu falei, o cobre em si, ele depois é muito mole, é muito complicado. E então surge uma liga, tá, chamada de bronze, que é uma mistura do cobre com estanho. E esses dois formaram então o bronze, que aí sim foi formado as primeiras armaduras, as primeiras ferramentas. Eu sei, vai dar treta. E aí então você, como bom ser humano, sabe que não vai dar. Guerra. Pois é, as guerras então começam no final do Neolítico. Na verdade já existiam disputa por território, o homem sempre foi aquele modelo lindo, né, como você sabe. Nesse exato momento que nós estamos gravando esse vídeo, né, tem um tal de Donald Trump que atacou uma tal de Síria, mas deixa quieto, nós estamos na pré-história, nada, né, como é o bom oráculo, nada mudou, enfim. E os metais foram responsáveis então pela fixação, da expansão do homem por vários outros continentes e de uma coisa que vai dominar o mundo para sempre, a chamada conquista. Tá? Por último, então, dessa videoaula, eu queria te explicar uma coisa bem tranquila. Você tem que entender, né, que uma coisa que surgiu de todo esse momento da agricultura, do Estado, dos metais, do comércio, foi então o controle do principal líder daquela tribo, daquela vila, para que surgissem as primeiras civilizações que nós iremos ver nas próximas videoaulas aí. Eu estou dizendo para você sobre os tributos. Pois é. Eu sei, ninguém gosta de pagar imposto, mas não foi eu que inventei. Eu só sou o oráculo. Então, os famosos impostos que seu pai tem que pagar conta, eu sei. Né? Surgiu há muito tempo atrás, lá na pré-história. Lá, enquanto
todo esse comércio, todo esse movimento do final do Neolítico surgiu. Então, como é que funcionava? O principal comerciante, ou o principal guerreiro, ou o principal líder, cada civilização teve a sua característica. Então, os tributos surgiram dessa característica. O principal líder de um lugar, né, tomava conta dessa tribo, e quando as pessoas, os agricultores, os trabalhadores que moravam nessa tribo não conseguiam liderar, eles tinham que basicamente pagar um tributo, pagar um imposto, vamos dizer assim, um preço, uma parte daquele valor para o chamado rei. Tá? E o que acontece é que esse rei, pela força das armas, dos metais, como eu expliquei agora há pouco, começa a expandir o seu território para outros lugares do mundo. E aí que tá, meu irmão, não é fácil. Esse domínio territorial fez com que os reis pegassem mais e mais e mais e mais e mais terras, e aí assim, eu não preciso te matar sempre, eu posso simplesmente dominar o território aqui e expandir esse domínio para outros, através dos tributos. É muito mais fácil, né? Você domina e vai fazendo com que esses caras paguem imposto para você, tá? Então vamos lá. Para resumir, você tem que entender o seguinte, a agricultura gerou o chamado excedente, que gerou o chamado escambo, e isso virou tudo o chamado comércio. Beleza? Esse comércio fez com que a expansão territorial surgisse por causa dos caminhos, e então surgiu a figura do rei. Esse rei acabou controlando as várias partes do seu reino, e aí ele exigia um tributo, para que as pessoas que moravam no reino acabassem pagando um chamado de imposto. Não mudou muito. Beleza? Então, fica aí o abraço do oráculo. Essa videoaula aqui mostrou para você como as civilizações foram surgindo no mundo, e eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, deixe o joinha, se inscreva, aqui embaixo está aparecendo no seu vídeo, beleza? Sinta o poder do oráculo e calai-vos!